trabalhos com o primeiro debate do dia, que vai ser conduzido pela Catarina Barosa, a diretora de conteúdos do Tema Central, que eu chamo para vir já para começar a liderar este debate. É o debate do Instituto Superior Técnico, onde vamos falar do presente e do futuro da inteligência artificial. E numa altura em que se fala tanto e bem da paridade de género, vão reparar que neste painel o problema se pode colocar ao contrário, porque temos a Ana Paiva, professora do Departamento de Engenharia de Computadores do Instituto Superior Técnico, a Isabel Trancoso, doutorada em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores também do IST, onde é atualmente professora catedrática, e o Arlindo Oliveira, presidente do Instituto, que já há pouco esteve ali na sessão de autógrafos do seu livro. Então, um bom debate, Catarina. Muito obrigada a todos. É uma grande honra para a organização desta cimeira poder ter aqui connosco Arlindo Oliveira, Ana Paiva e Isabel Trancoso. Hoje, mais do que nunca, é absolutamente fundamental que as lideranças conheçam e saibam o que é inteligência artificial, saibam interpretar linguagem computacional, robótica. São skills que, de facto, têm que ser desenvolvidos e nós consideramos que ter um Instituto Superior Técnico aqui sentado seria a oportunidade de transmitir conhecimento com uma credibilidade inatacável. E, portanto, hoje vamos falar de inteligência artificial, do presente e do futuro, não vamos esquecer o passado, sem, contudo, não nos esquecermos que esta ideia da inteligência artificial não é nova. O termo inteligência artificial tem 62 anos, que aliás já aprendi com estes três excelentíssimos professores, e pedia ao Arlindo Oliveira que nos falasse e que nos explicasse verdadeiramente o que é isto. O que é inteligência artificial? Pois, a inteligência artificial é usada de uma maneira muito ampla estes dias, mas a ideia essencial são métodos, programas, algoritmos que fazem com que os computadores se comportem de uma forma que normalmente exigiria inteligência humana. Não sendo inteligência humana, é inteligência artificial. De facto, quer dizer várias coisas, desde pensamento, raciocínio, demonstração de teoremas, otimização de problemas, mas ultimamente a grande explosão tem-se verificado mais como conclusão de uma área muito específica, que é a aprendizagem automática, que é a ideia de que os computadores podem aprender a desempenhar tarefas simplesmente por exemplo. Damos-lhes exemplos da tarefa, por exemplo, podem aprender a reconhecer faces numa multidão ou aprender a guiar um carro olhando para a forma como o carro é conduzido. E este potencial da aprendizagem automática veio, de facto, reforçar muitas áreas de aplicação da inteligência artificial. Como disse, tem quase 70 anos, mas neste momento estamos a observar, por causa destes algoritmos e também por causa da maior capacidade dos computadores, temos cada vez mais a possibilidade de fazer coisas que antes exigiriam inteligência humana, uma vigilância ou uma leitura, ou perceber a linguagem natural ou fazer tradução. Mas, na realidade, eu acho que há uma questão que preocupa as lideranças, que é o entendimento dos algoritmos. Falou de uma coisa que é relevante, que é a aprendizagem automática. De facto, as máquinas, a determinado momento, podem elas próprias construir os seus algoritmos com uma infinidade de possibilidades e de elementos que a nossa capacidade, que o nosso raciocínio não poderão alcançar. Existe esta situação, ou seja, há um momento a partir do qual nós não vamos conseguir entendê-las e elas começarão de alguma maneira a criar o seu próprio mundo, do qual nós não fazemos parte. O algoritmo em si é uma coisa simples, é um conjunto de passos que é repetido por um computador para chegar a mudar a tarefa. É claro que o conjunto de passos pode ser muito complexo, pode ser muito comprido, não é? E, portanto, pode fazer coisas extremamente difíceis de perceber. E, neste momento, já há muitos algoritmos que ninguém percebe. Quer dizer, os algoritmos que reencaminham as mensagens telefónicas através da rede da internet para chegar ao outro lado, ninguém percebe. Então, são os computadores que fazem isto. A sua pergunta tem um bocadinho a ver que, à medida que os computadores forem aprendendo, digamos, a fazer coisas cada vez mais complexas, como guiar um automóvel, ou fazer tradução automática, ou responder a chamadas telefónicas, se não passarão, digamos, a ter a sua própria autonomia e não deixaremos de alguma maneira de os perceber. Essa é uma possibilidade que eu acho que não é de colocar completamente de lado, mas neste momento, com o estado da tecnologia, ainda não é uma questão. Portanto, nós ainda estamos longe disso. Quão longe? Não sei dizer. Não sei se estamos a 50 anos, a 100 anos ou a 10 anos. Francamente, não sei. E há muita discussão sobre isso. Mas, neste momento, essa questão não se coloca. Não vamos ter um Terminator, nem vamos ter, como falou aí sobre o Facebook, algoritmos que fazem coisas que ponham em perigo, de alguma maneira, a espécie humana. Isso não acontece. Agora, se num futuro mais distante não podemos ter alguma autonomia nestes algoritmos, sistemas que, de alguma maneira, poderão ter
a sua própria inteligência, as suas próprias motivações, é difícil dizer no médio ou longo prazo. No curto prazo não é essa a preocupação. Temos outras preocupações com algoritmos, nomeadamente alguns enviesamentos que eles possam causar ou até resultados laterais que não eram bem aqueles que tínhamos pensado quando nos pedimos para trabalhar. Para além disso, há outra questão que de facto que é relevante, que tem que ver com a linguagem. As máquinas estão cada vez, e eu aqui convocava a Isabel Trancoso, que é a sua área de especialidade, as máquinas estão a falar cada vez melhor connosco, nós a entendê-las e elas a retornar-nos, ou seja, estão cada vez a comunicar melhor com os humanos. Mas há muitas limitações ainda há um grande percurso a fazer, não é verdade? É verdade. Eu lembro-me quando nós começámos a trabalhar nesta área, mais ou menos no início da tal década de 60, as coisas funcionavam tão mal. Eu lembro que os sintetizadores tinham uma voz extremamente robótica. Hoje em dia já fazem... já há ali qualquer coisa já que manifestam parece emoções. muito mais humana, mas estamos longe, ainda estamos bastante longe. Mas é engraçado, nas conferências a que eu vou, de tecnologias de fala, temos vindo, desde 97, creio, a fazer questionários aos investigadores todos que vão a essas conferências sobre quando é que eles anteveem que vão surgir algumas desses avanços que todos achamos que vão ser possíveis. Sei lá, quando é que eu vou conseguir ter um chat via telefone durante 10 minutos sem perceber que estou a falar com o computador? Isto era uma das perguntas. Quando é que eu consigo estar num carro e comandar tudo por voz? Portanto, este tipo de coisas. E ao longo dos anos as pessoas foram dando estas respostas para estas perguntas todas e a média. Eu lembro-me que em 97 diziam para 2010. Dali a 6 anos fizeram a mesma pergunta e o estado da arte era de tal ordem que disseram 2020. Depois, dali a 6 anos já disseram um bocadinho menos, 2028. E o último questionário que fizeram foi giríssimo, porque de repente, em 2015, perguntaram as mesmas perguntas e as pessoas disseram, em média, 2025. Portanto, estamos ali um horizonte de... Mas estamos quase lá. Mas, na realidade, estamos a ver o futuro mais próximo, estou-me a lembrar, finalmente. a Siri, de facto, interage, mas interage ainda muito mal connosco. Neste momento, ainda temos esse tipo de assistentes virtuais. São um bocadinho... É uma rede de serviços pouco ligados entre si. E para a maior parte das coisas nós ainda vamos lá mais rapidamente usando outros meios que não a fala. Mas acho que isso é uma questão de esperar. Chegar lá. Esse tipo de coisas de pôr esses agentes virtuais, esses assistentes virtuais mais inteligentes, mais capazes de assambarcar um número muito maior de aplicações, isso vamos lá. Mas nas nossas conversas achei muito curioso quando me disse que já se fizeram de facto muitos avanços e que era interessante começar de facto a introduzir as tonalidades, as máquinas ao falarem, manifestarem as emoções e de facto a determinada altura nós conseguirmos estar absolutamente confusos e acharmos que estávamos a falar com uma inteligência dita natural ou com um ser humano. Achei curioso essa situação e acho que é preocupante. E é preocupante no domínio, que também foi um dos temas da nossa conversa preparatória, da veracidade da prova. Já não sei se foi a Ana, se foi a Isabel, mas falámos disto, das máquinas poderem, de facto, falsificar depoimentos e a determinada altura termos uma sentença que não espalha a verdade. É uma das perguntas. Era uma das perguntas que era feita nesses questionários. Quando é que chegará a altura em que uma gravação deixa de ser aceite num tribunal como prova porque ninguém consegue detectar se é verdadeira ou se é fabricada ou se é sintética? E aí estamos nas mãos de quem? Vamos ter que mudar o que se faz nos tribunais, porque isso vai ser para fala, para vídeo, vai ser complicado. Ainda não conseguimos antever o impacto que isso vai ter.
Mas quero também partilhar convosco que é fascinante falar aqui com a Ana Paiva sobre a relação com os robozinhos. Ela fala-nos dos robozinhos com muito amor e carinho. E como é que nós estamos? Na realidade, um robô expressa emoções, Ana? Expressar é fácil. Expressar... Acho que não estamos a ouvir a Ana. Vocês estão a ouvir a Ana? Está a ouvir. Expressar emoções é fácil. Não está a ouvir. Vamos ter um microfone. Estamos aqui a criar emoções. Uma máquina ficaria exatamente na mesma. Aqui já estamos todos a ficar nervosos. Tá? Já consegue? Já consegue? Consegue? Não, Acho que já temos está. um plano Ok, B. já está. Ok. Eu estava a perguntar, as máquinas conseguem expressar emoções? É sim. Tem um microfone, Ana. Claro. Tem que agarrar no seu microfone porque esse não está a funcionar. Expressar é fácil. Ok. Pomos uns olhinhos, um sorriso. O expressar emoções numa máquina não é complexo. O que é complexo é, de facto, expressar as emoções na altura certa. O que é complexo é expressar as emoções de acordo com algo que, de facto, a máquina poderá estar a sentir. Eu, quando digo sentir, não é bem sentir. É algo que nós modelamos na máquina como sendo positivo ou negativo. Portanto, o expressar, o pôr um robô a mexer os braços como se fosse contente, é relativamente fácil. O que é realmente complicado, e a IA está a trabalhar nisso, é primeiro reconhecer as emoções dos outros e depois é, de facto, expressar as emoções como se fossem emoções humanas. Os robôs já reconhecem as emoções humanas? Sim. Que tipo de emoções é que eles estão a reconhecer? Portanto, neste momento há muito trabalho e muita investigação no reconhecimento de emoções através de expressões faciais, através de gestos, através mesmo da própria situação, do contexto, através de sinais fisiológicos, portanto, com sensores. E, portanto, o reconhecimento de emoções é uma área que se trabalha em IA. Mas, de facto, é esta mistura do reconhecer com o expressar que é um dos desafios nestes robôs e na robótica social. Arlindo, como é que olha para esta relação dos homens com as máquinas? Acha que um dia nós vamos, de facto, ser substituídos? Vão passar eles a dominar ou vamos ficar neste impasse que vivemos agora? Haverá uma substituição efetiva? Se vamos ser substituídos. Completamente. Haverá essa substituição? Não, acho que pelo menos, ainda temos bastante orgulho na espécie humana para acreditar que não seremos facilmente substituídos. Mas as máquinas já substituíram diversas componentes do trabalho humano ao longo das revoluções industriais. Portanto, a primeira revolução industrial e a segunda substituíram grande parte do trabalho braçal. Neste momento já temos relativamente poucas pessoas a fazer trabalho braçal. A terceira revolução industrial com os computadores substituiu muito do trabalho puramente automático, de contabilidade, de fazer somas, etc. Portanto, foi para isso que apareceram os computadores. E a quarta revolução industrial, com estes sistemas que serão mais inteligentes, mais flexíveis, vão com certeza substituir muito trabalho que neste momento é feito por seres humanos. Isso não retira espaço para nós, para a humanidade, antes pelo contrário, eu acho que abre novas portas, novas áreas. Quer dizer, há 20 anos atrás não havia nem gestores de redes sociais, nem pessoas que ensinavam os carros a conduzir, nem nada disso. Portanto, há uma série de profissões novas. Uma pergunta mais interessante, porém, é se a intensidade do trabalho vai ser a mesma que agora. Se vamos ter semanas de 40 horas, ou de 50, ou de 60, dependendo do caso, se 90% da população vai estar empregada, e eu aí acredito que a prazo vamos ver alguma alteração. Eu acho que vai haver alguma tendência, pelo menos em algumas, para uma redução da semana de trabalho, para uma redução das horas de trabalho, e uma alteração das profissões. Portanto, acho que vamos trabalhar mais em profissões que exijam contacto humano, mais em profissões que exijam criatividade, que exijam novidade, profissões artísticas, etc. Porque muito do trabalho repetitivo, rotineiro, eu acho que poderá ser efetivamente desempenhado por computadores. E algum trabalho é rotineiro, mas não é trivial. Por exemplo, de fazer diagnóstico médico. É um trabalho relativamente rotineiro. Olhar para uma radiografia e determinar o que é que está numa radiografia é um trabalho relativamente rotineiro. Portanto, muito deste trabalho eu acho que poderá ser automatizado com vantagem.
Agora, eu acho que isso não vai retirar o espaço que temos para os seres humanos. Embora eu ache, e isto num futuro distante, como eu disse, não estamos lá, mas num futuro distante, aqui a umas largas dezenas de anos, eu acho que é provável que venhamos a ter agentes que nós vemos como estando entre nós, não nossos iguais, mas da mesma maneira que agora temos animais em casa, cães animais de estimação. Eu penso que vamos começar a ver, e varia um bocadinho, com os robôs também como elementos da nossa sociedade. Quão integrados é que eles estarão? Serão tipo escravos de segunda, ou vê-los mais como quase iguais a nós em algum aspecto? É uma coisa mais especulativa. Eu acho que é uma coisa que vai evoluir à medida que formos tendo versões cada vez mais sofisticadas e fomos criando também relações emocionais cada vez mais fortes. As pessoas criam relações emocionais com os Rumbas, aqueles aspiradores que aspiram sozinhos. E aquilo não é muito... as pessoas ficam doentes quando os Rumbas se avariam. E não é uma coisa muito sofisticada. Portanto, imagino quando tiver um robô em casa a tratar das crianças ou o que for. Portanto, vai ser natural encarar esse tipo de relações com os robôs e com os agentes. Eu tenho aqui uma pergunta que vou lançar, que foi colocada através da nossa app. Será que a tecnologia só vai passar a ser perfeita e sem falhas a partir do momento que é construído pelas próprias máquinas? Como o professor Lindo Oliveira disse, o algoritmo feito pelo homem por vezes apresenta falhas e não consegue prever na perfeição o resultado final. Ou seja, aqui penso que o nosso... Quem colocou a pergunta, o que quer saber, na verdade, é... a tecnologia só passa a ser perfeita quando ela própria tomar conta de tudo. Ou seja, quando o homem deixar de ter intervenção. Neste momento já muita tecnologia é realmente criada por computadores. Por exemplo, os novos circuitos integrados que estão nos nossos processadores já são em grande parte desenhados por algoritmos e só em pequena parte por seres humanos que definem a grande arquitetura e os pormenores depois são feitos em computador. Eu acho que as questões da tecnologia, as questões negativas ou positivas, não têm bem a ver com a qualidade intrínseca da tecnologia. Tem a ver com decisões sociais e políticas que nós tomamos sobre a tecnologia. Por enquanto, nós decidimos o que é que vai ser a tecnologia. Mesmo que haja algoritmos de machine learning a desenhar os próximos algoritmos de machine learning, mais poderosos, mais sofisticados, como é que os aplicamos vai continuar a ser uma decisão nossa. Vamos usar estes algoritmos para tentar influenciar eleições? Vamos tentar usar estes algoritmos para prever as reações individuais face a um produto ou face a uma escolha política? São decisões políticas. Neste momento, estamos de facto a usar cada vez mais estes algoritmos, com base na informação que temos para cada pessoa, para identificar as tendências das pessoas, políticas, de compras, preferências, etc. Na Europa, como sabe, temos um regulamento de proteção de dados que coloca barreiras, bem ou mal, mas coloca barreiras à utilização indiscriminada dos dados. Portanto, a utilização da tecnologia vai ser uma decisão nossa. Em última análise, vai ser política. Quer dizer, os taxistas e os Ubers estão agora a discutir. Tem a ver com tecnologia, mas a decisão complicada é política, não é tecnológica. As tecnologias existem e podem ser usadas tanto pelas plataformas como pelos taxistas. As decisões complicadas serão políticas e sociais, não é? E essas estão do nosso lado e durante muito tempo vão estar do nosso lado. Temos outra pergunta que eu acho muito interessante e acho que aqui pode ser a Ana a responder. Veremos coaching robótico numa vertente de apoio psicológico e motivacional. Quão capazes serão os robôs de ajudar os humanos? Coaching motivacional. Imagine que eu quero um apoio de carreira e o meu coach é um robô. Estamos longe desta realidade? Ainda estamos... A Isabel está-nos a dizer que não. Ainda estamos longe. Isabel, quer-nos explicar porque é que nós estamos longe? Estamos longe. É assim, podemos ter um agente virtual ou um robô que apoia em situações muito específicas e muito concretas, mas um apoio psicológico. Embora, deixe-me só contar uma situação que é, as pessoas revelam mais coisas delas próprias às máquinas do que aos humanos. E neste momento há vários investigadores no mundo que estão a tentar ajudar pessoas que sofrem de problemas psicológicos e PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, porque as máquinas conseguem extrair mais informação, mais emoções e conseguem ajudar melhor em determinadas situações. Conseguem extrair mais informação
estabelecendo uma relação, embora que seja de máquina, é uma relação que faz com que a pessoa revele mais coisas sobre si próprias. E, portanto, estamos longe de ter um apoio das máquinas, mas temos situações muito concretas, muito específicas, que já se consegue fazer. Por exemplo, no caso da demência, há um robô, que é o Paro, que ajuda pacientes com problemas de demência a lidar com o seu stress. Portanto, há situações concretas, mas agora, no geral, ainda estamos longe, mas Isabel, se calhar, discorda. Eu ia falar nas situações concretas, porque realmente há uma série de exemplos. Na área da saúde, são os mais importantes para mim. Na saúde, na área da educação, há imensos, já montes de exemplos de sistemas de ensino de línguas, por exemplo. Acho que é o coaching de, como é que se diz em português? Presentation skills, não é? Também é algo... Nós, por exemplo, em tudo o que diz respeito à minha área, que é a fala, nós da fala conseguimos tirar tudo, não é? Para além da mensagem dita, do conteúdo linguístico da mensagem e do seu significado. Claro que há as emoções, que já falámos, mas há uma série de coisas que nós não percebemos que estão a transparecer da fala. Da fala nós conseguimos tirar qual é a faixa etária da pessoa, qual é, obviamente, o sotaque, o nível de educação. Conseguimos tirar traços de personalidade, inclusive se a pessoa tem traços de leadership, o que também tem a ver com este... Podem fazer recrutamento, não é? Com esta conferência. Conseguimos ver se elas têm alguns sintomas de doenças que afetem a voz, e o stress, como a Ana disse, é óbvio, mas também outras coisas muito mais preocupantes, como sinais de demência, de Parkinson, de autismo, de afasia. Já é possível, neste momento, já tiramos muitas tenho aqui outra pergunta. Sim, muito concretas e muito específicas, claro. Tenho aqui outra pergunta. Tendo em conta o estado da arte em IA, faz sentido debater a possibilidade da superinteligência? Isto aqui é para Orlindo, claramente. Superinteligência. Sim, esta é uma ideia já antiga, e é basicamente esta ideia de que pode haver aqui uma espécie de uma espiral de inteligência, que é temos algoritmos que projetam, digamos, a próxima versão dos algoritmos, que obviamente são melhores, depois projetam a próxima versão e criamos aqui o que Irving John Good chamou uma explosão de inteligência. Portanto, temos uma altura onde, eventualmente, até num período relativamente curto, podemos, de repente, ter um sistema super inteligente, ou seja, vastamente mais inteligente do que o ser humano. Realmente, se pensarmos um bocadinho, em alguns aspectos isto já existe. Ninguém tem a compreensão e a capacidade de responder a perguntas como a Google. A Google não é uma super inteligência porque nós não a consideramos muito inteligente, mas em termos de conhecimento que detém, o Google tem um manancial incomparável com qualquer ser humano. Se pensarmos que é possível juntar a isso a capacidade de raciocínio, a capacidade de inteligência artificial a toda essa informação, ficaríamos com um sistema que era, de facto, vastamente super inteligente. Portanto, eu não considero totalmente impossível esta possibilidade. E há pessoas que têm preocupado com isto, e há muitos investigadores de inteligência artificial que neste momento dizem que devemos preocupar-nos com isto e garantir que há políticas, que há regras de investigação nesta área que evitem riscos que resultem daqui. Agora, também devo dizer que neste momento a tecnologia não existe. Apesar dos grandes avanços que existiram recentemente, por exemplo, tecnologias como a DeepMind, que foi comprada pela Google, desenvolveu, e tecnologias que têm sido desenvolvidas pela Google, pela Amazon, pela Facebook e outras empresas, nós neste momento não estamos aí. Portanto, a resposta é, com a tecnologia de hoje não é possível criar uma superinteligência, nem sequer uma inteligência normal, para dizer a verdade. Agora, dizer, daqui a 50 anos, realmente eu não sei responder a isso, eu acho que não é impossível, não acho que seja particularmente garantido, mas não acho que a probabilidade seja 0%. Portanto, se me perguntar daqui a 10 anos, talvez eu consiga dar uma resposta um bocadinho mais abalizada. Então, e se ainda tiver cá daqui a 20, futurista... se estiver cá daqui a 20, talvez já tenhamos uma resposta para isso. Já agora, só que lhe diga, a resposta à sua pergunta, fizeram um survey, uma pergunta numa conferência da especialidade, e a média do ano em que se chegasse a uma situação dessas era qualquer coisa como 2048, portanto daqui a cerca de 20 anos. Eu tenho aqui uma pergunta futurista. Nós temos 2 minutos e meio para terminar o nosso debate. Eu pedia-vos que me respondessem sim, não e porquê. O porquê em 2 palavras.
O cientista e futurista Ray Kurzweil, da Singularity, prevê a singularidade para 2045. Qual a vossa opinião? O Ray Kurzweil é muito otimista. A singularidade é esta ideia também da superinteligência. Eu considero o Ray Kurzweil excepcionalmente otimista, até porque ele pretende usar a singularidade para viver para sempre. Portanto, 2045 é mais ou menos o que dá jeito, que é onde ele acha que ainda consegue estar vivo. Isabel, eu acho o Ray Kurzweil muito otimista, É francamente. demasiado otimista. Demasiado otimista. Isabel, demasiado otimista? Sim. Muito obrigada, foi um debate ótimo. Eu tenho imensas perguntas que foram respondidas. Aquilo que nós podemos fazer a todos os interessados é enviar estas perguntas a este painel e como nós vamos ter um book digital com as conclusões desta cimeira, vamos garantir que algumas delas serão respondidas. Posso contar com a vossa colaboração? Claro. Muito obrigada. Obrigada a todos por nos terem ouvido.